Fala pessoal, tudo bom com vocês? De verdade, eu não quero enrolar, eu quero ir realmente aos fatos, porque saiu uma notícia que vai mexer com o psicológico de muita gente. Eu acabei publicando no Instagram, não foi nem no feed, foi lá nos stories da Legado Flash que eu publiquei uma notícia falando sobre o Ed voltar como Azul Cobalto. E eu sei que muita gente vai criar um hype enorme com isso, eu sei que isso vai fazer as pessoas teorizarem muito, então vamos aos fatos do que realmente foi dito e do que realmente pode ser possível, tá ok? Então sem mais delongas, vamos pro vídeo, solta a vinheta. Bem-vindos à Terra 22, mais conhecida como Legado Flash. Muito prazer, meu nome é Léo. E normalmente eu falaria pra você não se preocupar com a duração desse vídeo, mas eu acho que realmente vai ser um vídeo bem curto, porque não tem muito o que falar, não tem muito o que prolongar ou enrolar nessa história. Deixe também aí sua opinião sobre tudo isso no final. Bom, antes de mais nada, vocês vão perceber que eu tô falando um pouquinho baixo, porque aqui já passou da meia-noite, já são quase 1 da manhã. Como saiu essa notícia, eu queria realmente fazer um vídeo, porque eu sei que já vão ter outros canais, outras coisas, outras pessoas que vão estar espalhando um monte de coisa, já estão vindo falar comigo sobre essa situação. Eu só tô aqui mesmo pra dizer o que realmente foi dito dessa notícia, as fontes que saíram dessa notícia e as possibilidades que podem realmente ocorrer se isso daí realmente for acontecer. Então assim, primeiramente pessoal, não criem expectativa. Pode ser que nada aconteça. Caso vocês não saibam quem seja o Rick Cosnet, ele no caso é o ator e intérprete do Ed. Não é um nome que vocês escutam muito com frequência comparado com os outros elencos da série. E isso se dá pelo fato de que ele morreu no final da primeira temporada, salvando a vida do Flash e de todo mundo quando ele se deu um tiro no peito e foi sugado depois por aquela singularidade que sabe-se lá Deus onde levou o corpo morto dele, deixando claro que lá ele já estava morto. E aí pessoal, o que acontece? Saiu uma notícia no Twitter de uma página que é Pagmyst, P-A-G-M-Y-S-T, tá? Vai estar aparecendo aí na tela pra vocês não terem problema. Só saiu em 2 lugares essa notícia, eu pesquisei e eu não achei nada mais relacionado com isso. Eu só achei 2 lugares que estão falando sobre isso. E a primeira fonte que saiu foi nesse perfil aí do Twitter. E cara, aqui ele fala exatamente o seguinte: Rick Cosnet disse que definitivamente está retornando à série The Flash antes que a mesma acabe. E ele adicionou que gostaria de voltar como Cobalto Azul. Ele não disse em momento algum que ele está voltando como Cobalto Azul. Acontecendo melhor ou pior, isso tudo que pode acontecer na série, se for acontecer, é só para agradar os fãs, tá? Nada mais do que isso. Os únicos 2 lugares que postaram essa notícia foi essa página aí do Twitter, que tem 14,1 mil seguidores. Então assim, é uma página grandinha, mas não é tão confiável assim essa notícia. E o outro lugar que postou também foi a DC TV no Facebook. Nenhum outro lugar realmente falou. E se você jogar no Google alguma coisa que envolva o ator, não em português, tá, gente? Você tem que escrever em inglês, senão nem adianta. Se vocês colocarem aí qualquer informação, qualquer notícia sobre o ator em The Flash agora, eles não vão achar nada. Mas antes de a gente seguir com o vídeo, vamos a uma pergunta muito importante. Afinal de contas, quem que é o Azul Cobalto? Basicamente, o irmão que Barry nunca conheceu. Durante uma terrível noite de tempestade, 2 mulheres entraram em trabalho de parto. Nora Allen estava grávida de gêmeos e Charlene Townley de apenas uma criança. Fora que o médico que estava disponível para fazer ambos os partos estava bêbado. Como é óbvio, as coisas não ocorreram bem. O bebê de Charlene Townley faleceu por culpa do médico. Para tentar remediar a situação, o doutor deu um dos bebês da Nora a Charlene, usando a desculpa que um dos gêmeos tinha falecido durante o parto. Tinha 2 mulheres, que era a Nora e a Charlene. O filho de uma morreu e ele pegou um dos filhos da outra, né, que tinha o Barry e o Azul Cobalto, por assim dizer. E aí ele pegou o irmãozinho do Barry e deu pra outra, dizendo pra Nora que um dos filhos nasceu morto. Já olha a merda que o cara fez, né? Olha a merda que o cara fez. Tudo isso pra dizer que essa criança que mais tarde viria se tornar o Azul Cobalto é nada mais nada menos do que o irmão de Barry Allen. Só anos mais tarde que já crescido, Malcolm Townley descobriu que Barry era seu irmão. Isso foi algo que o deixou completamente destroçado, pois a família Townley nunca foi muito afetuosa com ele. O cara acabou ficando meio louco com essa ideia e decidiu se vingar de Barry por nunca ter tido o amor
que o Velocista Escarlate teve. Ó, o que acontece quando você tem falta de amor na vida? Você se torna um vilão, tá vendo só? Na realidade, os outros membros da família Tawny zoavam Malcolm, pois ele era o único que não era capaz de utilizar a chama azul mística, um artefato que dava inúmeros poderes aos Tawny. Só aos 17 anos é que Malcolm começou a ter controle sobre os poderes da chama. Depois de tudo isso, ele decidiu fazer uma visita rápida a um médico que trocou os bebês e o assassinou a sangue frio. A vingança de Malcolm estava apenas começando. Depois de algum tempo estudando as artes mágicas, o negócio acabou ficando bem sério. Malcolm começou a usar frequentemente essa espécie de chama azul, que lhe concedia vários poderes. A chama era alimentada por uma pedra mística que foi oferecida a Malcolm pela sua família. Foi aí que ele criou um novo uniforme e começou a responder pelo codinome Azul Cobalto. Vocês estão já percebendo que um pouco do arco do Savitar, da pedra mística que deu poderes, né, foi tirado daí, né? Eles basicamente pegaram o Savitar, que é um personagem completamente diferente do que foi apresentado na série. Eu não vou me aprofundar nisso, porque senão, né, o vídeo vai ficar grande e eu não quero isso. Então eles pegaram um pouco do arco do Azul Cobalto, tacaram no Savitar e agora eles querem talvez trazer a história do Azul Cobalto de novo, que precisava da pedra, né? Então, olha como é complicada a situação. Então, basicamente, os poderes dele vinham da pedra, né? Quando a pedra foi destruída, ele acabou perdendo os poderes e quem acabou resolvendo tudo foi o Wally West, com a ajuda do Jay Garrick, já que infelizmente o Barry tinha morrido, né? No canhão de antimatéria. Cada vez que o Azul Cobalto acessa o seu talismã, ele consegue utilizar a chama mística azul tanto como uma arma, quanto como um escudo protetor. Mas o aspecto mais cruel de seus poderes é a sua capacidade de roubar velocidade de qualquer velocista. Depois de roubar a velocidade, o Azul Cobalto consegue utilizá-la a seu favor. Além de tudo isso, ele ainda tem um fator regenerativo bem legal. Porém, nem tudo são coisas legais. O fato dele viver obcecado em alcançar vingança faz com que nem sempre acabe tomando as melhores decisões. Ele se torna bem previsível. Ah, e só deixando um detalhe claro, né? Se ele é um velocista, qual é a cor do raio dele? Basicamente, nos quadrinhos é azul, né? Azul cobalto. Só que na série tem aquele detalhe, né? Raio azul até hoje foi droguinha da velocidade. Então, se ele fosse botado na série, como é que seria isso, né? Vamos lá. Eu sei que muitos de vocês podem pensar que é complicado de mexer com tudo isso, porque o pai e a mãe do Barry já morreram, então trazer essa história à tona só pro Barry descobrir não seria fácil, até porque a gente já conhece a história inteira até aqui. Mas lembrem de um detalhe, a pós-crise pode mudar várias coisas. Esse outro irmão do Barry, né, o Malcolm Tawny, foi criado pelos Tawny. Na série a gente tem o Ed Tawny, que é um ancestral do Eobard Tawny. Então, teoricamente falando, com a pós-crise, daria pra encaixar uma mulher que, na verdade, não era a mãe biológica do Ed. E aí, o Ed podia ser, sim, filho da Nora. Ele é irmão do Barry na maternidade. Aí alguém se descuidou lá. O bebê acabou nascendo morto, né, por assim dizer. E aí, o Ed, no caso, foi separado do Barry e foi entregue à senhora Tawny, né? Não sei se seria o mesmo nome da mulher, mas enfim. E aí ele cresce com o nome de Ed Tawny. E aí, muitos anos depois, ele seria o responsável também pela origem do próprio Eobard Tawny. Nessa analogia que eu tô tendo aqui, lembrando que é uma teoria só, que eu tô só tentando colar as pecinhas, tá? Mas se for seguir por essa analogia, é correto afirmar que, de certa forma, o Barry seria tio do Eobard Tawny na série. O ator deixou claro no Twitter dele que ele tá voltando sim pra The Flash, mas ele não deixou claro como isso pode acontecer. Ele pode gostar de fazer uma coisa, gostar de fazer um personagem, não significa que a CW vai cumprir com isso e vai dar esse personagem pra ele fazer. Agora, como seria o fato dele ganhar os poderes dele? Pois é, com a pós-crise, dá pra dar uma desculpa, que ele ganhou os poderes através da pedra lá do negócio do Savitar, mas teria que mudar toda a história. A gente sabe que a história do Savitar na pós-crise tá lacrada. Não é que nem a história do Zoom, por exemplo, que a gente não sabe o que aconteceu, né? Então a origem dele teria que ser diferente em termos de poder, né? Porque teria que ter outra pedra, outro meio que ele conseguiu os poderes dele que não fosse a pedra lá do Savitar. Eu tô dizendo que foi a pedra do Savitar porque é o único talismã ou pedra com a essência da força e da aceleração que pode dar poderes pros outros. Que se vocês forem parar pra pensar, aquela pedra tem energia da própria força e da aceleração, então teoricamente falando, ela deveria só dar velocidade pros outros velocistas, só que por algum acaso eles conseguiam dar poderes pra todo mundo, né? Pra Magenta, pra outras pessoas que não eram velocistas. O grande ponto que a gente não sabe é se nessa linha do tempo que a gente tá vivendo agora na pós-crise, na Terra Prime, se o Barry teve esse contato
com o Ed na primeira temporada, se a Iris teve um relacionamento com o Ed na primeira temporada, se o Ed aparecesse de novo, eles iriam lembrar dele ou não iriam lembrar dele. Com certeza, eu acho que teria que ter o peso emocional de lembrar dele, mas algumas coisas teriam que ser diferentes. E ó, lembrando uma coisa, hein, pessoal, o Barry atual, a Iris atual, o Cisco atual, na nossa querida linha do tempo da Terra Prime atual, né, como eu já falei, eles têm as memórias e lembranças da Terra Antiga, da Terra 1, da linha do tempo antiga. Então, pra eles, sim, o Ed foi alguém. Só que pode ser que para o Ed, nessa nova linha temporal, o Ed não se lembre deles, o Ed não tenha conhecido eles, o Ed não tenha essas memórias mais. Eu acho que, parando para pensar mais agora com vocês nesse vídeo, dá para encaixar os pontos, dá para colar algumas peças, só que eles ainda vão ter que fechar alguns buracos que a gente não sabe como seria. Realmente, o Ed Townes seria um irmão do Barry Allen, que foi separado na maternidade e criado pelos Townes, e futuramente ele até seria o responsável pelo nascimento do Eobard Town, ou a história seria completamente diferente e ele não seria filho do Barry, mas ele apareceria como um vilão azul cobalto, ainda teria toda a carga emocional que o time passou com ele antes. E agora vocês me dizem nos comentários o que vocês acham. Se vocês acham que é possível sim voltar, vocês acham que o jeito como eu falei aqui pra vocês faz um pouco de sentido. Eu acabei não mencionando, né, como seria a questão da cor dos raios dele, mas assim, o azul cobalto tem raios azuis. Mudar isso é mudar um pouco da essência do personagem. Eu penso que, sei lá, talvez ele pudesse usar uma armadura ou não sei. Mas a gente sabe que se ele tiver raios azuis na série, vai ser estranho, né? Porque raios azuis, até onde a gente sabe, até hoje, você só tem raios azuis com a droga da velocidade. Mas é isso, gente. Conta aí o que vocês acham, como vocês acham que ele poderia ser estabelecido, se for possível. Enfim, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado e aprendido um pouquinho também sobre a história desse personagem. Se ficou qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, tá ok? Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Um grande beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo.